Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Que bom, né, irmãos? Ontem nós desfrutamos. Eu e você estamos justificados. Eu e você estamos santificados. Eu e você estamos reconciliados para um fim, irmãos. O nosso fim é servir o Senhor. E ontem nós vimos que o nosso serviço ao Senhor é um serviço de reconciliação. Uma vez que eu estou desfrutando da reconciliação, a vontade de Deus é que eu saia fora do arraial para reconciliar todos os homens com Ele. Isso, irmãos, arde no coração do Senhor. A vontade de Deus é que todos os homens se reconciliem com Ele. Nós vimos lá em 1 Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oh, Senhor Jesus! Aquele hino que nós cantamos, a andar na verdade, me empresta uma folha para mim, irmãos. Oh, Senhor Jesus! Amém. Esse hino, irmãos, é maravilhoso. Nós temos que ter a percepção que desde o momento que nós começamos a louvar o Senhor, através dos cânticos, nós já temos o falar do Espírito. Nós já temos a palavra do Senhor nos lavando. Nós vimos aqui a experiência do tabernáculo, não é verdade? Aqui nós temos o altar do holocausto, aonde o pecador, ele comparecia ali perante o sumo sacerdote com um animal, e esse animal era o seu substituto, porque na verdade ele pecou, e o salário do pecado é a morte. O homem peca, o homem deve morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui, o pecador, ele impunha as suas próprias mãos no animal que ele levou para ser sacrificado. E nós vimos que não era o sumo sacerdote que sacrificava o animal, não. O próprio ofertante, ele sacrificava o animal. Ele tinha experiência, ele tinha a sensação de que alguém estava morrendo por causa da sua injustiça. E louvado seja o Senhor pela dispensação da graça, irmãos. Hoje você não precisou trazer aqui uma rolinha, não é isso? Se a sua posse fosse muito pequena, o salário mínimo está muito baixo, de repente você não poderia trazer aqui um boi para oferecer pelo seu pecado, mas você poderia trazer uma rola, uma pombinha, não é isso? Os melhorzinhos de situação aí, um cordeiro, né? Os melhorzinhos, os outros um touro. Mas irmãos, mais uma rola que você trazia aqui, você a sacrificava no seu lugar. Mas louvado seja o Senhor pela era do Novo Testamento, pela era da graça. Alguém tomou o nosso lugar aqui, né? Alguém tomou o lugar nosso. Quem tomou o nosso lugar? O Senhor Jesus. A Bíblia fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, essa esfera de paz, né? Como eu falei para os irmãos, enquanto a gente cantava aquele hino, irmãos, não é só o sino, eu não queria que essa esfera acabasse mais, porque, irmãos, ter paz, ter alegria, isso não tem preço. E o que nos dá a paz? O que nos dá a alegria? Irmãos, é a morte do Senhor por nós. O sangue da nova aliança nos dá uma esfera de alegria e de paz, embora sejamos pecadores. Mas graças a Deus, nós vimos ontem, lá em Hebreus, né? Hebreus 9, abra sua Bíblia lá. Oh Senhor Jesus!
Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Hebreus 9, versículo 11 fala assim: quando, porém, veio Cristo. Quem é esse Cristo, irmãos? Quem é o Senhor? Ele é o teu substituto. Ele é o meu substituto. Por causa do pecado, você e eu tínhamos que ter a experiência da morte. Por fim, a morte física. Mas, irmãos, o pecado, ele traz para nós uma morte psicológica, depressão, medo, angústia, pavor, ansiedade. Mas a morte do Senhor, o sangue do Senhor, nos livra de tudo isso. Por isso eu e você, que cremos no Senhor, que invocamos o Senhor, nós temos uma experiência de paz e de alegria. Você desfruta disso? Irmãos, eu pequei ontem, mas eu confessei o meu pecado, e o sangue da nova aliança me deixa permanecer numa experiência de alegria e de paz. Aleluia! Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Oh, Senhor Jesus! Não por meio de sangue de bodes, nem de touros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido para nós eterna redenção. Amém. Eu e você desfrutamos de paz. Eu e você temos alegria, porque, irmãos, o Senhor morreu por cada um de nós. Aqui nesse altar do holocausto, Ele morreu por cada um de nós. Aleluia. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, isso é a velha dispensação. Muito mais. Muito mais. Né, Graciano? Muito mais. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Que pelo Espírito eterno. Por que Espírito eterno, irmãos? O próprio Deus estava ali morrendo por mim e por você. O sangue dele foi derramado pelo Espírito eterno. Por isso, irmãos, né? Ele cobre qualquer pecado nosso. Ele perdoa todos os nossos pecados. Pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas. Qual o fim disso? Qual o fim, irmãos, da redenção? Qual o fim dessa justificação? É para que eu e você sirvamos o Deus vivo. Amém. Irmãos, eu e você foi justificado. Nós estamos justificados. Nós, irmãos, diante de Deus estamos perdoados. Reconciliados com Ele. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 6, não é isso? Oh, Senhor Jesus. Desculpa, é 5:18. Pode ser o 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós somos nova criatura. Nós somos nova criação. Nós somos o novo homem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu
o ministério da reconciliação. Então, irmãos, aqui eu e você fomos justificados na morte do Senhor. Aqui na bacia de bronze, eu e você nos lavamos continuamente, na nossa experiência diária, eu e você nos lavamos nessa água. Essa água, irmãos, é a palavra de Deus. Ontem nós ainda falamos, você e eu precisamos todos os dias ter contato com a palavra do Senhor. Irmãos, há um poder na palavra de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmãos, na Bíblia, ela dispensa para nós o espírito e a vida. Se eu e você temos contato com a palavra do Senhor todos os dias, a proposta do alimento diário é que eu e você tenhamos contato com a palavra todos os dias. Essa palavra nos lava. Não é isso? Nós vimos lá João 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tanto é que a palavra fala para nós, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, porque se vivermos deliberadamente em pecado. Não é isso? Então, irmãos, o congregar, há um milagre no congregar. Há um milagre em eu e você nos reunirmos, estarmos juntos. Por quê? Na esfera da comunhão, nós temos a palavra de Deus nos lavando. Estamos guardados, estamos sendo santificados. Depois dessa experiência, nós vimos que nós entramos propriamente no tabernáculo, onde temos o candelabro, temos a mesa e temos o altar do incenso. O altar do incenso é a nossa experiência de oração, aonde eu e você temos a experiência de ir até a presença do Senhor. No candelabro nós somos iluminados. Nós temos a experiência de receber a luz. E aqui também nós temos a experiência da mesa, aonde o Senhor é a nossa porção, é o nosso alimento diário. Aqui, irmãos, é uma esfera de desfrute. No santo lugar é uma esfera de desfrute. Eu tenho a palavra, eu tenho a oração, eu tenho a experiência de reconciliação com Deus. Mas o foco aqui, irmãos, por que eu e você estamos reconciliados? É para que eu e você saiamos fora do arraial para reconciliar os homens com Deus. Não é verdade? Ontem nós vimos lá em Romanos 10, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas. Hoje eu estava lá no mercado do produtor, fazendo minha comprinha, minha feira. De repente chega o Santos lá. E eu não sabia que eles iam sair hoje, né? Mas que lindo, viu, irmãos? Tinha uma equipe de santos lá para pregar o evangelho na feira do produtor. Irmãos, e eles venderam hoje lá 8 livros. 8 livros os irmãos venderam. Diz o gentil que tem um irmão, né? Tem uma pessoa que quer o que mesmo? Quer vir na reunião de jovens. Está vendo, irmãos? Louvado seja o Senhor por essa experiência de sair fora do arraial. Irmãos, uma vez que eu estou reconciliado, eu preciso ter o coração de reconciliar os homens com Deus. Trazer os homens para essa reconciliação. Esse hino fala assim: Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza, seguir após ti, meu eu repelir, para andar, para a vida da igreja. Olha a estrofe 2. Que revelação, irmãos! Que revelação! A igreja, irmãos, ela é ação.
a igreja é uma esfera de reconciliação. Não somente eu levo os incrédulos a se reconciliar com Deus, mas eu ajudo os irmãos também a se reconciliar com Deus. Que revelação! A igreja é ação. Santo viver dos chamados. Né? A igreja anda, ela age, ela se move. A igreja não é um prédio, não é uma torre. A igreja nós já sabemos. O Senhor tem falado para nós. A igreja é um viver. Amém. Que revelação! A igreja é ação, santo viver dos chamados. E há de levar com Cristo a reinar quem foi aperfeiçoado. Oh, Senhor Jesus. Depois ele fala assim: quem ama o Senhor, sem fardo, suor, sua palavra pratica. E se eu falar, as letras aqui também, e se eu ordenar, faz sem duvidar. Oh, amém. Senhor Jesus. Onde que eu estava aqui? Quem ama o Senhor, sem fardo, suor, sua palavra pratica. E se eu ordenar, faz sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, faz sua casa na areia. Vem chuvas e rios, e ventos bravios, grande ruína o rodeia. Oh, Senhor Jesus. Aí tem uma estrofe que fala assim: oh, Senhor Jesus. Questiona o Senhor. Questiona o Senhor. Irmãos, eu e você estamos reconciliados. Eu e você estamos nessa experiência de santificação. Eu e você estamos nessa experiência de reconciliação. Nós estamos reconciliados com o Senhor. Nós estamos numa esfera de alegria, de paz. E o Senhor quer que nós busquemos os homens, quer que nós reconciliemos os homens com Deus. Foi o que Pedro, ele, né? Vamos lá em João. Evangelho de João. Evangelho de João. Porque o hino fala assim: questiona o Senhor, tu me tens amor? Vai, apacenta meus filhos. Perguntas fez 3, fez vez após vez, de servos bons necessito. Irmãos, o Senhor precisa de servos. Nós sabemos que no primeiro mundo, não é verdade? O primeiro mundo, o governo foi dado aos anjos. Mas os anjos falharam. Os anjos falharam. Na era presente, Deus cria o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Mas, irmãos, por toda a eternidade, eu e você, regenerado, transformado em vida e natureza, nós governaremos com o Senhor, não apenas na próxima era no reino milenar, mas por todas as eras nós reinaremos com o Senhor. O governo do universo vai ser entregue a nós. Isso é lindo, irmãos. Então, irmãos, nós serviremos o Senhor para sempre. Eu e você serviremos o Senhor para sempre. Questiona o Senhor, tu me tens amor? Vai, apacenta meus filhos. Perguntas fez 3, fez vez após vez, de servos bons necessito. Senhor, te amar, não só de falar, sempre de fato e verdade. Eis meu proceder, vou me arrepender para andar na verdade. Oh, Senhor Jesus. Quem ama o Senhor, não o diz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, põe-se a servir. Oh, Senhor Jesus. Versículo 15 de João fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão,
filho de João, amas-me? Amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Você me ama, Pedro? Então, pratica o teu amor para comigo, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe o Senhor, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, fez Jesus, lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, o foco aqui é nós nos apacentarmos mutuamente, é nós nos cuidarmos mutuamente. Lá em, eu não li o versículo, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, Deus, irmãos, Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Irmãos, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ele confiou para mim, Ele confiou para você, Ele confiou para nós a palavra da reconciliação. De sorte que eu e você somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós vimos ali, irmãos, que pregar o Evangelho é algo nobre. Quão formoso são os pés daqueles que anunciam coisas boas. A nossa função é nobre. A nossa função, irmãos, é reconciliar o pecador com Deus. Ó Senhor Jesus. Tem outra palavra que eu queria ler aqui, é Mateus 28. Essa é a comissão que o Senhor deu para os filhos do reino. Essa é a comissão que o Senhor deu para aqueles que irão reinar com o Senhor. Irmãos, nós temos uma comissão. A minha reconciliação com Deus. Eu estou reconciliado com Deus. Eu estou reconciliado para reconciliar. Eu estou reconciliado para reconciliar os homens com Deus. Irmãos, nós somos devedores do Evangelho a todos os homens. Até a volta do Senhor, nós precisamos pregar o Evangelho. E o maior bem que Deus tem são os homens. O maior bem que Deus tem são as pessoas. O Senhor morreu pelos homens. Oh, Senhor Jesus. 18 fala assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma nobreza pregar o Evangelho, irmãos. É uma honra pregar o Evangelho. O Senhor pregava o Evangelho, irmãos, de maneira nobre. Teve uma vez ali que eles se escandalizaram da sua palavra. O Senhor falou assim, vocês estão escandalizados? Se vocês quiserem, se retirem.
porque Ele é a vida. Irmãos, pregar o Evangelho é dar a vida para as pessoas, é reconciliar as pessoas com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Capítulo 1 fala assim, versículo 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte do Senhor, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, aqui no altar do holocausto, Ele nos libertou dos nossos pecados. Libertou eu e você, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos governados pelo príncipe deste mundo, nós andávamos segundo a potestade do ar, nós éramos filhos da desobediência, mas o Senhor aqui, não é isso? Como Cordeiro de Deus, Ele foi a nossa justificação. Amém. Eu e você estamos justificados. Amém. Eu e você estamos perdoados. Amém. Eu e você estamos experimentando essa obra de santificação. E eu e você estamos aqui agora dentro do santo lugar, como embaixadores. E a nossa função singular até a volta do Senhor é como reconciliados, reconciliar os homens com Deus. Essa é a nossa comissão, esse é o nosso serviço. Reconciliamos os incrédulos com o Senhor e também reconciliamos os irmãos. Aqui, irmãos, nessa mesa aqui é a reunião de grupo familiar. No seu grupo familiar, a sua função é ajudar o seu irmão a se reconciliar com o Senhor. A sua função é levá-lo à presença de Deus. Irmãos, nós estamos aqui para servir o Senhor. E ele fala aqui ainda, olha, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E ele nos constituiu eu e você, reino, nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu sacerdotes. A nossa função como sacerdotes é reconciliar os homens com Deus. Só para finalizar, irmãos, a questão do serviço é tão importante que enquanto eu e você servimos ao Senhor, irmãos, nós somos transformados. Aquelas 10 virgens que eu ia falar ontem, eu não vou ler na Bíblia, depois você lê. Aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 nécias. As 5 prudentes, o que elas tinham, Rosca? O que as 5 prudentes tinham? Elas tinham óleo na vasilha. Não é isso? Elas tinham óleo na lâmpada e nas vasilhas. As 5 prudentes, além de ter o azeite na lâmpada, além delas serem regeneradas, elas tinham o Espírito na sua alma. O Espírito saturou a alma delas. Irmãos, e a resposta disso? Por que as 5 prudentes tinham Espírito na alma? Porque a próxima parábola, ela fala dos talentos. Ela fala do serviço. As 5 prudentes, elas tinham azeite na alma. A alma delas foi transformada. Por quê? Porque elas tinham a experiência de servir ao Senhor. A um foi dado 1 talento, a outro 2, a outro 3
e a outros 5, segundo a sua própria capacidade. Então, irmãos, quando eu e você nos consagramos ao serviço, essa experiência de servir nos santifica, nos transforma e faz a nossa alma ser transformada. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor Jesus. Eu que não achei aqui, não. É isso que eu queria ler para os irmãos, me desculpa. Olha lá. Quem ama o Senhor, não o diz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra. Põe-se a servir. Sim, ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, faz seguir. Sua função aqui entre nós, irmãos, sua função na vida da igreja, é fazer os santos serem consolados e avançar. Vamos ser positivos e ajudar os santos a avançar positivamente. Louvado seja o Senhor, né? Amém.